Nossa, o povo me bota numa que só Jesus. Até vou me direitar na cadeira aqui, viu? Olha a pergunta dessa minha amiga, é uma amiga também. Ela é candobrecista, tá? Ela fala assim: Edson, realmente, pelo que ela fala, foi até uma live que eu fiz há pouco tempo. Eu ouvi você falar numa dita live, legal o português dela, numa live, que você falou que os orixás é Cristo. Como é que é isso, Edson, se orixá não é africano? Como é que você pode ver no orixá Cristo? Olha que pergunta bacana. E correlacionando com o amor próprio. Correlacionando com o amor próprio, minha amiga que é do candomblé, que eu também sou, a bênção, peço sua bênção ao seu orixá, minha pessoa, e que Orolum nos abençoe, viu? E que o seu orixá continue lhe abençoando sua vida. Eu li exatamente como está a sua pergunta, tá? Só vou privar o seu nome. Amiga, quando eu tenho amor próprio, eu não me atento ao que eu acho sagrado. Eu me concentro no que se faz divino. Então, eu não desfaço do sagrado ritualístico que eu cultuo. Eu não desfaço do sagrado evangelho no lar, do sagrado terço e ladainhas, dos mantras budistas, xamã, shintoístas ou brahmanistas. Eu não desfaço do axé de meu pai, o Shagyan. Eu não desfaço do axé, você diz aqui que é de Ansan, do axé de minha madrinha de candomblé, de Juntó, Oiadirã. Eu não desfaço, jamais vou desfazer. Mas quando eu tenho essa maturidade de amor próprio, eu não preciso que o orixá testemunhe a sua divindade na materialidade dos meus feitos. Eu não necessito tanto que o orixá prove a sua presença no tambor, no agogô, que o espírito, não falando de orixá, mas é espírito, prove a sua presença até numa materialização de mesa. Eu não preciso que o espírito utilize arquétipo de preto velho, Bezerra de Menezes, para mim é tudo fazer o mesmo saco. Quando eu me amo, o meu senso religioso, ele vai criando um olhar muito mais fraterno. Então a religião, ela passa a ser para mim não uma muleta que assegura o que eu acredito e o que eu creio mediante ao que eu consagro como certo e errado. Mas a religião, com esse senso fraterno de amor próprio, de maturidade interior, vai assegurando em mim e por mim um olhar mais refinado e ajuizado com meu próprio amor às beneficências do outro. E vai assegurando a mim, independente do que eu tenha como sagrado, o que por mim de maledicências ainda se faz. Olha que coisa interessante. Quando a gente se ama, a gente muito mais agradece de que pede. Porque cabe a nossa competência de hombridade, maturidade, convicção, de não há quebrantação, de hombridade humana, assegurar por nós mesmos o pão e a água. E dentro da nossa higiene corpórea, e não só corpórea psicológica, a nossa saúde espiritual. Se o universo, os orixás, o espírito, Olorum, Tupã, Maritu, Jesus Cristo, Deus, Jeová, Alá, Ram, Krishna, Shiva, quiser me ajudar, que bom. Mas eu entendo que a ajuda deles não é sagrada por fora, ela é divinizada no meu silêncio. A prática da consagração engrossa. O que é consagração, Edson? Rituais, místicas, teologias, filosofias e tudo mais. Vai ajudar a magnetizar o que eu tenho como crenças e fé. E vai atrair, sim, as forças magistrais dos orixás pela energia da natureza. Como vai atrair os bons espíritos quando eu abro o evangelho do lar, ou algum espírito que necessita dessa palavra, como vai atrair bons espíritos ou não a uma boa oração em louvor à vida, mas sempre a energia divina que eu consagro pelas minhas atitudes vai se fazer mais
focada. Se eu tenho essa fé raciocinada, porque o amor próprio me doa a fé raciocinada, que é uma coisa muito interessante do amor próprio. Quanto mais amor próprio, mais fé raciocinada. Quanto mais amor próprio, mais autonomia espiritual. Como mais amor próprio, mais empoderamento pessoal. Porém, o amor próprio, quando me dá essa autonomia espiritual, eu não me desfaço do sagrado nem do divino. Mas eu entendo muito mais de que a inteligência racional. Eu entendo com a inteligência do convicto ético humano que o orixá é dentro de mim. E antes de eu largar um epô, antes de eu largar um ebó, antes de eu largar um erebibó, fazer um ebi na minha cabeça, antes de eu fazer qualquer tipo de rito para o Oxaguian, eu necessito doar ao Oxaguian em mim paz. E quando eu vejo isso e concebo isso, eu não vou deixar de fazer meus rituais, não vou deixar de tocar meu agogó, meu tambor, meu chocalho, não vou deixar de fazer tudo o que eu faço na linha do axé. Porém, se eu ver um budista passar na minha frente, eu sou do axé, eu olho ele, eu consigo ver no budista a paz de um Oxaguian. Eu não entendo nada do Buda, mas eu vejo nele, não no sagrado dele, mas no divino dele, que é o mesmo divino dentro de mim, essa semelhança em sintonia, liberdade, fluidez, paz de espírito. Eu poderia resumir em paz de espírito, que vai além dos ritos, mas vai a quem eu me permito, em nome da vida e de uma existência sóbria, me doar por decisão e determinação. Então, quando eu começo a ir além do culto que eu consagro e ir ao encontro ao divino que me abençoa, eu entendo que, independente do nome da divindade que eu cultua, ela é e se faz, não de uma forma propriamente ecumênica, mas de uma forma fraternal em qualquer religião. Se vai ser chamado de Espírito, Espírito Santo, animismo positivo, inspiração ou irradiação, não me importa o nome que vocês queiram dar, com todo respeito. Porque tudo vai simbolizar a mesma coisa. É um hálito do espírito na comunicabilidade da vida, da forma de se comunicar entre o sagrado e as pessoas, até que elas um dia entendam que por mais que ela faz e por mais que ela busque para fora, a divinização da lucidez é algo que é dentro de si. Então, minha amiga, eu vejo em Oxaguian o Cristo. Não como um Cristo religioso, filosófico, filantrópico e até doutrinário, mas eu vejo um Cristo como o fruir da vida, como paz espiritual. Eu consigo ver, por exemplo, num evangélico, Xangô, quando este evangélico é honesto, quando este evangélico é inteligente, quando este evangélico é ético, quando este evangélico consagra o seu sagrado, nunca desfazendo da divindade dos outros. Isso é Xangô. Agora, se eu ficar apenas à margem do culto que eu cultuo no candomblé, que no caso é Jeje, com Jexá, no sul é na linha de Oió, mas aqui em Salvador eu trabalho mais nessa linha, é óbvio que eu vou ver Oxalá como Oxalá. Mas quando eu falo Cristo, eu não estou botando a palavra Cristo num sentido hebraico, aramaico ou grego judeu. Não. Eu falo Cristo em sentido de fluidez espiritual. Assim como você pode ver Oxum numa pessoa que pratica o Xixinoé. Assim como você pode ver Iemanjá num testemunha de Jeová. Assim como você pode ver Exu, se você quiser ter olhos para ver, num olhar fraterno, na melhora humana, independente da prática, dos deveres morais que a sua religião e que a sua filosofia doutrinária impõem como evolução espiritual. Então eu consigo ver os orixás e consigo ver Deus e consigo ver Cristo em qualquer andamento do ser humano que se melhora além da sua obrigatoriedade, que ele se coloca como um aprimoramento de verdade, moral
e de realidade moral. Mas eu consigo ver Deus, Oxalá, o Cristo, na sua ética espiritual, no seu desmembrar vivencial de como ele se doa com amor próprio à vida alheia. É desse jeito que o Edson consegue ver, sim, Cristo na linha de qualquer espiritualidade que for. E também, Oxalá, em qualquer espiritualização que existe. Mas aí o amor próprio, né, minha amiga? Porque o amor próprio dá pra gente isso. O amor próprio, ele não dá disputa. Ele lhe dá superação. E outra, não contra o outro, mas a favor a si mesmo. Então eu tenho essa superação dentro de mim. Se eu entrar numa igreja e ajoelhar os meus joelhos, eu posso ver uma pilastra. Dentro de mim é Cristo. Se eu pegar uma pedra na mão é Cristo. Se eu tiver com meus gatos comigo é Cristo. Falando com vocês é Cristo, ou Oxalá, se vocês quiserem, né? Cada um na sua fé. Mas eu falo numa essência além do crivo religioso sagrado. Eu falo de uma essência fraterna, de um suspirar do espírito, de um abrandar da alma. E isso as religiões colaboram e doam. Não tem um tempo definido. Tem pessoas que demoram 20, 40 anos fazendo o bem para os outros e continuam más para si próprias. E tem pessoas que saem do presídio, que fizeram coisas horríveis e já começam a ter esse senso por escolha de originalidade e naturalidade. Por isso que Cristo é fascinante. Por isso que o Espírito é fascinante. Não tem uma fórmula mágica e um tempo determinado. Boa, agora tem a decisão lúcida e convicta. Una em si mesmo de não mais sonegar o seu melhor por si só. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, viu, minha amiga do Candomblé?